Ok, guys, vamos continuar aqui a leitura do livro do Paulo Anglada, né? Você que está mais atento aí às últimas postagens do canal, viu que nós temos feito algumas leituras nesse livro sobre manuscritologia. E aí, nós vamos continuar aqui o ponto 4, que diz o seguinte: evidências documentais qualitativamente conflituosas. Nós vamos dar uma olhada aqui em alguns documentos bem antigos, os mesmos citados nos vídeos anteriores, que são ali os egípcios, né? Tipo Códice Vaticano, Sinaítico e outros papiros importantes para o ecletismo. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Então vamos começar aqui, ó. Kilpatrick reconhece que a variação textual entre manuscrito e manuscrito já existia por volta do ano 200 Annos Domini, ou seja, 200 depois de Cristo, e ilustra o fato que as cerca de 73 diferenças existentes entre o papiro Shaftesbury e o papiro Bodmer em apenas 70 versos do Evangelho de João, sem contar os lapsos e correções marginais. Então, olha só. Isso aqui é muito sério, né? Porque nós estamos tratando de documentos bem antigos e que são extremamente importantes para a crítica textual eclética, é claro. E aí você, em aqui 70 versos, você já tem mais ou menos 73 diferenças entre esses dois manuscritos, que são dos mais importantes. Então, é um dado que a gente deve refletir. Continuando aqui, ó, os documentos mais antigos do Novo Testamento são, de fato, peculiares quando comparados uns com os outros. Os únicos unciais desse período, ou seja, os únicos maiúsculos, né? Que é os sinaíticos e os vaticanos, aqui como símbolo, segundo Rosquier, apresentam mais de 3.000 diferenças somente nos evangelhos. Talvez você já tenha visto eu falando isso daqui em outros vídeos, Pickering fala muito isso aí também, dentre outros youtubers. A gente aborda muito essa questão aqui, porque a gente tira exatamente dessas fontes, que é uma verdade, né? Então vamos ver a citação de essa citação aqui sobre isso que Rosquier fala. Olha só. Rosquier, depois de preencher 450 páginas com uma discussão detalhada e cuidadosa sobre os erros do Códice Vaticano e outras 400 sobre as idiosincrasias do Códice Sinaítico, afirma que somente nos Evangelhos estes dois manuscritos também diferem mais de 3.000 vezes e que este número não inclui, olha aí, ó, não inclui, vou marcar aqui, erros menores tais como ortografia, nem variantes entre certos sinônimos. Então ele só está falando aqui de variantes que são, digamos assim, mais importantes, meu amigo. Então tem muito mais do que 3.000 diferenças. O texto continua aqui. O papiro P45, né? O papiro P45, segundo Cowell, apresenta 90 itacismo, 275 leituras singulares, ou seja, que só ele tem, né? Sendo 10% delas sem sentido, e numerosas alterações deliberadas, ou seja, feitas propositais. O P46, na avaliação daqueles que o estudaram mais pormenorizadamente, também está repleto de erros e falhas. Zantes chega a afirmar que o escriba que o produziu estava à beira da exaustão. Ele nota que, claro, nós estamos aqui falando de uma pessoa que estudou esse manuscrito mais a fundo. Claro, eu não fiz isso, mas a gente tem um site aí no site do Daniel Wallace, a gente pode acessar todos esses manuscritos aqui. Você tem eles ali em foto, muito bem legíveis. Qualquer um pode fazer essa análise desde que você leia grego, né? Ainda não fiz ainda, mas quem sabe no futuro a gente faça vídeos
diretamente ali do site do Wallace, né? Mas vamos ver aqui o que foi que Zutz notou, o que foi que ele disse. Ele continua aqui. O escriba que escreveu o papiro fez seu trabalho muito mal. O cara já entra detonando, né? Das suas inúmeras faltas, somente uma fração, menos de 1 em 10, foram corrigidas e mesmo essa fração, como frequentemente ocorre em manuscritos, fica cada vez menor à medida que o fim do livro se aproxima. Ou seja, o cara bateu também a preguiça, né? Páginas inteiras foram deixadas sem nenhuma correção, não obstante necessitasse muito disso. Então ele, tipo assim, deixou para lá ali o trabalho de correção nas últimas páginas do documento. O P47 também não é considerado um bom manuscrito, conforme observa Aland. Isso aqui é o Kurt Aland. Não precisamos mencionar, olha só o que ele diz aqui, ó, não precisamos mencionar o fato de que o manuscrito mais antigo não apresenta necessariamente o melhor texto. O P47, por exemplo, de longe, o mais antigo dos manuscritos contendo o texto completo ou quase completo de Apocalipse, certamente não é o melhor. Aí aqui, ó, eu vou pegar aqui o livro que ele fala isso, é esse aqui, ó, é em inglês, tá? É esse aqui. Então você pode depois, você que lê inglês, dar uma olhada lá. Vamos voltar aqui. Com relação ao P66, Parvis reconhece que ele contém muitos erros, os quais são aparentemente devidos à falta de cuidado. E Cowell afirma que há nele 400 itacismos e 482 outras leituras singulares, só dele, né? Sendo quase 200, cerca de 40% delas, sem sentido. O que é que isso nos mostra? É que esse copista ele não entendia de grego, né? Com certeza ele não entendia. Ninguém escreve algo que fique sem sentido. Ainda mais se tratando de um livro que muitos ali entendiam que era algo extremamente importante. Vamos ver aqui. Quanto ao P75, o mesmo autor conclui, entre outras coisas, que há nele cerca de 145 itacismos e mais 257 leituras singulares. Leituras singulares. 25% delas deixando o texto sem sentido. Isso indicaria que provavelmente esses escribas sequer tinham fluência, olha aí, ó, fluência na língua grega, pois efetuam constantes erros ortográficos e em letras e sílabas, como quem está soletrando palavras. É típico assim de quem está ali aprendendo uma nova língua e tal. Eu cometo muitos esses erros ainda quando eu vou escrever. Claro, quando eu ouço assim, apenas ditando o grego, que eu vou ali escrever as palavras, muita coisa eu acerto, mas algumas letras eu troco, eu erro. Então, é exatamente algo típico de quem está aprendendo uma língua nova. Está, portanto, correto ao ressaltar, com relação aos papiros, que essas testemunhas mais antigas não refletem uma complexão textual unitária, mas sim algumas, e se não várias complexões. Em outras palavras, trata-se de testemunhas defeituosas e conflituosas. Ou seja, não é que não seja importante, claro que é importante para a manuscritologia. A própria arqueologia trabalha com achados, então, tipo assim, não deixa de ser algo importante. Mas quando você parte para esse lado aí mais da exatidão dos documentos, você vai ver realmente que eles são documentos bastante falhos nessas questões, principalmente em relação aos documentos da Massa Bizantina. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje aí. Deus abençoe sua vida.